à saúde dos servidores públicos estaduais. A gente vai falar um pouco sobre o funcionamento desse plano, esclarecer também informações, tudo em seu tempo, mas a gente vai esclarecer também sobre a possibilidade de privatização, que o volta e meia se fala, né, do próprio Planserv, né? Mas indo por partes, primeiro agradecer, viu, a disponibilidade da senhora vir bater esse papo conosco, agradecer a presença aqui em nossos estúdios, agradecer por ter aceito o convite gentilmente que foi feito por nós. Eu queria começar pelo bem básico em relação ao Planserv. Queria que a senhora explicasse de fato em que consiste o Planserv, quem pode ser beneficiário do plano. A gente sabe que as dúvidas muitas vezes vão desde o mais básico até o conhecimento mais avançado a respeito do Planserv. Bom dia, bom tê-la aqui conosco, tá bom? Bom dia, Fernando, bom dia, Dilson, Bárbara, Miro, cadê Miro? Ana Paula, nossa produtora aí. Estou acompanhado aqui com a nossa equipe de apoio do Planserv, a Luciana, da comunicação, e o Jefferson, que é da equipe de rede que trata dos prestadores. É um prazer estar aqui com vocês, bom dia a todos que escutam, mas o Planserv precisa ser melhor compreendido. O Planserv, ela é uma assistência à saúde dos beneficiários que são familiares e titulares do Estado. Então, os servidores do Estado têm no Planserv a assistência à saúde de apoio. Todas as redes suplementares, eles são suplementadas a um sistema único de saúde que é o SUS. Na verdade, o SUS tem que funcionar muito bem. Todos os planos de saúde, eles são complementares. E o Planserv, ele não é um plano de saúde, ele é uma assistência, né? Um benefício aos servidores do Estado e seus familiares. O Planserv tem 500 mil de pessoas, né? Então é um gigante, né? Tem cerca de 1.500 prestadores de serviços que eles são contratados por editais, por adesão a um edital, uma regra estabelecida. O custeio do Planserv, ele é uma parte significativa dos trabalhadores, dos beneficiários e seus agregados e dependentes e do governo. Então você tem aí uma assistência totalmente diferenciada, Fernando, do ponto de vista do custeio. Os outros planos, você paga pela sua idade. No Planserv, não. No Planserv, se paga pela remuneração. Então, como você tem um contingente de pessoas que é uma massa muito forte, que ganha, por exemplo, até R$5.000, que é aquela justamente que adere mais frequentemente ao Planserv, você tem no Planserv, por exemplo, 30 mil pessoas que pagam, independente de idade, menos de R$100. Qual o plano que se sustenta com essa robustez, né, entre aspas, de custeio? Só o Planserv. A gente tem recebido vários estados, né, que querem vir verificar como o Planserv funciona, porque a gente com um custeio tão pequeno em relação aos outros planos, consegue ter uma rede ampla. Por exemplo, em Feira de Santana, nós temos 38 mil pessoas beneficiárias do Planserv. Nós temos uma estrutura aqui em Feira de Santana que poucos planos têm. Quais os hospitais que não têm Planserv hoje em Feira de Santana? Nós fizemos 20 novos credenciamentos de 23 para cá. Então, o Planserv está em expansão, a ponto de você ter, por exemplo, esse mês nós estamos pagando a rede prestadora de Feira de Santana, disso em torno de R$22 milhões. Essa é a média que a gente coloca em Feira de Santana. Imagina se de repente não existisse o Planserv. Qual seria a situação de vários estabelecimentos, né, desempregando as pessoas? Então, é uma assistência que nós vamos ter que zelar do ponto de vista da sustentabilidade da saúde suplementar nesse estado, e que sofre do mesmo jeito dos outros planos, mas com uma intensidade maior, porque nós temos uma concentração de pessoas maior do que os outros planos, para concorrer com os mesmos hospitais, com as mesmas clínicas. Então, isso é um desafio para os outros planos e para o Planserv, pela condição de remuneração. O Planserv não tem inadimplência. Não tem inadimplência do ponto de vista dos beneficiários que são descontados nos seus contra-cheques. Mas o que se paga é suficiente para ter aquele serviço que se almeja, que se espera,
vislumbrando, não é, uma instalação. Muitos hospitais hoje têm a hotelaria que se deseja e que a gente gosta muito de oferecer. Então esse, Fernando, é um desafio grande, não é? A saúde suplementar do Brasil, ela tem uma regulação pela ANS que mensura a inflação da saúde. Para você ter uma ideia, esse ano foi previsto 15% de inflação à saúde, muito superior a quaisquer outros índices, e que a gente não consegue repor o nosso custeio, acrescentar, reajustar a nossa contribuição dos beneficiários em 15%. Imagina se a gente, de repente, institui 15% em cima de reajuste para passar esse reajuste para os médicos, para os procedimentos, para toda a rede de prestadores de serviço. Então, essa é o perfil, né, do Planserv. Nós temos uma carteira que tem mais de 31% de idosos a mais de 60 anos, mas nós temos também 25% a 26% de netos e de pessoas jovens que também utilizam tantas crianças, que é caro, pediatria vocês sabem que é muito cara, e também os idosos, que cada vez mais se busca mais atenção, né? Nós temos várias pessoas aqui, nós temos 130 pessoas em home care, a gente atende em casa, a gente estabelece atendimento domiciliar. Então é uma assistência à saúde que tem todos os seus problemas, mas temos muito a contar do que a gente atende, né? A gente atende a alta complexidade, a gente atende hoje as crianças com autismo, que é uma demanda sobremaneira da sociedade hoje. Pós-pandemia, nós temos várias especialidades que as pessoas procuram e não temos nem para contratar. E os que têm querem receber particular, seja por saúde mental, a endocrinopatia, a questão dos neuros, né? A neurologia é muito procurada. Então, essas especialidades, elas são escassas, né? Inclusive para a oferta de serviço. Então, são essas as minhas iniciais palavras, eu estou à disposição. Pois é, a senhora falou aí do desafio de sustentabilidade, né? Que é um desafio de todos os planos. Bom, o que a gente ouve muito de usuários e até por parte dos planos também, aí planos em modo geral, né? Saindo do universo da Planserv, é que é difícil fechar a conta, né? Quem paga um plano convencional paga cada vez mais caro, tá cada vez mais insatisfeito porque paga mais caro. O plano diz que precisa cobrar cada vez mais caro porque não é uma questão sustentável, não existe a sustentabilidade e parece que todo mundo fica em prejuízo na história. A rede médica reclama do que é recebido também pelo serviço, né? Seja por consultas, seja por cirurgias eletivas, enfim, situações diversas. Em relação ao Planserv, como é que essa conta fecha? Claro que o governo subsidia uma parte, o governo da Bahia, outra parte é pelo que é descontado em folha do servidor, mas o quanto que isso custa ao governo e como fazer essa conta fechar, que já não é fácil para nenhum plano de saúde. Para o Planserv, acredito que deva ter um desafio ainda maior, né? É um desafio gigantesco. O governo agora ele passou de 2 para 2,5% da folha de pagamento sobre as remunerações de quem paga o Planserv. Isso dá em torno de 22% do custeio. A outra parte vem da remuneração dos servidores públicos. Por que a conta não fecha? Porque a ação da saúde ela não é uma equação exata, não é? 2 mais 2 pode ser 5, 6 ou 8. Porque as doenças, elas vão se avolumando e depois, eu vou falar da pandemia sempre, porque foi um marco nessa sociedade que nos deixou perplexo pela condição de saúde que ficou após a pandemia. Nós ficamos com cerca de 5 mil procedimentos eletivos represados pós-pandemia, porque as pessoas não puderam se tratar, né? As pessoas têm comorbidades hoje que não eram comum antes da pandemia. Os hospitais hoje estão cheios por doenças respiratórias, por doenças de órgãos que foram atacadas pelo invisível, né? Que acabou com a gente. Então, a conta não fecha porque isso veio
sem se esperar. E o que é que acontece nos planos em geral? Tudo que foi executado num ano, ele vai influenciar na análise atuarial e no reajuste, por conseguinte, daquele plano. O Planserv é tudo diferente, porque como é uma assistência e a política de remuneração dele é pelos ganhos habituais dos servidores e sua família, você tem uma ideia, uma pessoa da minha idade, por exemplo, 60 anos, você tem num plano normal aí, eu vou pagar quase R$2.000. No Planserv, tem gente com a minha idade pagando 60, 100, né? E pessoas idosas que têm mais de 100 anos, a gente tem de 90 a gente tem aqui 158 idosos com mais de 100 anos no Planserv. Então você tem uma carteira envelhecida e que é cuidada. O que se diz do Planserv é que é o seguinte: nas outras operadoras tem a ANS, que você registra, tem as ouvidorias. No Planserv tem a ouvidoria, mas a gente captura todos os dias as manifestações dos nossos beneficiários pela ouvidoria. Nós temos a modernização do Planserv. O que é que a gente está fazendo para combater e para o equilíbrio, Fernando, dessa conta? Nós temos os controles. Se nós não pusermos os controles eficientes, a conta fica cada vez mais uma abertura de boca que não vai ter tamanho. Então, nós temos os controles, e aí as auditorias, nós temos a modernização dos sistemas do Planserv, e o governo, em 2017, fez uma contratação para a gente contratar empresas de mercado que atualize o banco de dados, atualize o sistema e atualize a operação do Planserv. Então, nós não devemos em nada para os outros planos sobre a modernização. Quer ver uma coisa que nos ajuda muito a diminuir a conta ou a controlar o gasto? Nós implementamos e lançamos um aplicativo do Planserv. Você vai lá no site www.planserv.ba.gov.br, baixa o app e ali os nossos beneficiários e beneficiadas poderão ter as autorizações, as análises de autorizações, quem paga por boleto, desce o boleto, quem tem o que você gastou, o que você atendeu, está lá o discriminativo para você saber se tudo o que você fez foi cobrado ou foi cobrado a mais. E mais, o seu cadastro, porque uma dificuldade maior que a gente tem hoje é a atualização cadastral. E nós precisamos dessa atualização cadastral para fazer justamente esse mapeamento das pessoas, o perfil epidemiológico, para poder combater as doenças já no seu início, ou então prevê-las. E isso diminui custo. Então, você tem controles através da modernização e acesso. O aplicativo é uma maneira mais democrática que nós temos de estar perto do beneficiário e ele está perto da gente. Né? A manifestação na rádio, a manifestação na rede social do governador, isso é próprio, isso é salutar, é a democracia. Mas o que a gente mais escuta, o que a gente vai ver é você com o seu aplicativo dizendo a gente diretamente o que se passa e ajudando a gente a controlar, a fazer auditorias, a verificar. Então, o custo, ele se equilibra em diversos níveis e diversos instrumentos de controle de custo. Na saúde, cada vez mais você vai ter medicamentos atualizados, técnicas atualizadas que, ao invés de diminuir o custo, eles vão sempre sendo adicionados. A ciência, a descoberta das novas tecnologias e medicamentos, elas são caras, né? Então, o custo, ao passo que você vai desafiando para o aumento das tecnologias, é claro que a longevidade, a qualidade de vida, ela também é considerada nisso, mas quem paga, não é? O que você paga fecha a conta para pagar o que você usa, não é? Então, isso realmente é uma equação difícil para nós. Para nós só não, para todos os que estão na condição de saúde suplementar. Eu imagino. E ainda em relação a essa questão de fechar a conta, e como fazer fechar a conta na outra ponta também do médico, né? A gente volta e meia
tem esse tipo de reclamação. A tabela da Planserv está muito baixa. Médicos que reclamam dessa questão, né, do que é pago por cada serviço. Até alguns decidem descredenciar por conta disso. A própria questão do tempo para autorização de cirurgias ou de situações diversas, que aí a gente provavelmente tenha duas pontas, né? Tem autorização por parte da Planserv e muitas vezes uma cota que determinada clínica coloque, né? Eu só atendo X Planserv por mês. Como fazer a conta fechar nesse sentido e melhorar nesse ponto também? Para você ver que a gente não tem que pensar só no Planserv dos beneficiários, a gente tem que pensar inclusive na outra ponta, que é a estabilidade da rede e os ganhos, né, também de quem trabalha para atender. Certo que o Planserv não paga igual aos planos de saúde, é uma tabela diferenciada. Nossa tabela, ela é previamente estabelecida em editais que nós publicamos e os prestadores de serviço aderem ao edital, aderem àquele preço. Então, a gente não tem um preço para cada pessoa, para cada estabelecimento. A gente tem preços pré-estabelecidos. Como Estado, nós temos que ter previsibilidade orçamentária. E o nosso orçamento, ele é diluído, distribuído em editais, quer dizer, tanto para consulta, tanto para especialidade tal. A gente gasta, por exemplo, 43% do nosso custo, e aí eu digo 2 bilhões de reais o ano passado, em internação, né? Então, você tem aí uma tabela previamente estabelecida, que aí tem algumas queixas de que não tem atualização frequente, acompanhando o mercado, realmente não tem. Então, nós temos SUS, Planserv e, digamos, os outros planos mais caros, que você paga mais caro para tê-los. A tabela do Planserv realmente é diferenciada. A gente tem reajustado alguns procedimentos, mesmo com essa situação de tabela, e as pessoas, a gente não tem sequer um pedido de descredenciamento formal. Quando a gente identifica o médico que não quer atender, a gente entende o que é e a gente formula o descredenciamento para não ofertar aquele serviço mais. Mas a gente sempre busca um serviço substitutivo. O ruim da situação é que as pessoas têm uma tendência de ter uma referência. Por exemplo, aqui tem 2 hospitais que as pessoas têm essas referências, mas nós credenciamos vários outros, né? Pronto atendimento, hospitais que estão atendendo, mas as referências, elas acontecem e os médicos, por vezes, não decidem não atender só o Planserv, mas tem médico hoje que não quer atender plano nenhum, porque quer a particular. Então, a conta fechada do outro lado é isso, mas a gente tem, por exemplo, aqui 26 pedidos de credenciamentos novos aqui em Feira de Santana. Então, não temos descredenciamento em feira por essas questões financeiras, pelo menos formalizadas. Mas temos pedido de credenciamento, nós temos pedido de aumento de teto, porque o teto que é o orçamento contido em cada prestação de serviço. Se você vai prestar serviço ao Estado, você recebe um termo previamente com um valor contratado entre as partes. E o Planserv, Fernando, é o plano que mais paga. A frequência de pagamento do Planserv, ela é muito, muito definida. Os outros planos pagam 60, 90, 120 dias após a conta entrar. O Planserv, com 35 dias, está pagando o teto orçamentário. Nós não atrasamos um dia de teto orçamentário. O contrato, ele é cumprido pelo Estado. Extrateto, liminares, essas coisas você tem 60 dias, 30, 40, 60 dias, tudo bem, que isso é normal. Mas assim, o teto orçamentário não há inadimplência do Planserv. Pelo contrário, há frequência e eficiência no pagamento. Em relação aos médicos que impedem o acesso dos pacientes ao serviço pelo Planserv, é uma queixa frequente também, né? Aquela coisa que eu falei, tem a autorização por parte do Planserv, mas muitas vezes as clínicas também impõem cotas e um controle interno deles ali, né? De X paciente por dia, a gente vai atender quantidade Y de Planserv, o restante vai ser particular e o restante vai ser outros planos. Isso é uma prática permitida de algum modo? Existe caminho para reclamação ou é uma questão mesmo de autonomia que o médico tem de atender uma quantidade X de pessoas pelo Planserv por dia, ou de cirurgias eletivas ou de serviços outros? Olha,
A gente contrata o terceiro para fazer esse serviço. Você tem, aqui em Feira de Santana, você tem 62 clínicas, tem 22 laboratórios, 19 policlínicas, 10 hospitais gerais, entre especializado de grande porte. Então, você tem uma lista de prestadores, certo? É claro que se você tem 38 mil pessoas, para você conter 38 mil pessoas só em Feira. Nós temos uma região que converge para a Feira de Santana porque é um polo regional. Então, você tem uma concentração de pessoas. Se você tem uma clínica que só tem 2 médicos, se ele for abrir só Planserve, os médicos vão atender só Planserve. Então, por eles mesmos, eles organizam a agenda pela capacidade de atendimento. Mas isso não impede que você agende o atendimento, que eles agendem e dê uma data para atendimento. Isso tem sido orientado por nós para que agende o atendimento. Não deixe de não atender o nosso cliente. Mas, realmente, a gente enfrenta essa restrição de número de atendimento. É a capacidade de atendimento das clínicas e hospitais que, por vezes, elas são ocupadas 100% e, realmente, alguns beneficiários, por algumas especialidades também, não são todas as especialidades, que são muito menores, muito menor a oferta de serviço daquelas especialidades. Então, realmente temos identificados, e quando acontecer isso, a gente pede para ligar para o Planserve, para o call center 0800 056 6066, né? Ou colocar na ouvidoria, através do aplicativo, registrar essas queixas. A gente vai verificar e vai entrar em contato com a clínica para ajustar, né, essa procura dessa especialidade. Bom, para a gente encerrar, uma discussão que volta e meia vem à tona e volta e meia esse assunto é colocado. A possível privatização do Planserve. Isso é algo que deve acontecer? Existem tratativas nesse sentido? Olha, no passado, bem passado, quem me dizia isso era o governador Rui, e tem os registros do Dr. Góes, que é o nosso secretário de administração, no qual o Planserve está ligado à Secretaria de Administração. O Dr. Góes é um secretário que tem todo o histórico do Planserve, os números do Planserve, ele cuida do Planserve porque é a saúde dos trabalhadores, né? E ele tem um histórico. E a gente tem registro de que, antes por exemplo, de Wagner, o Planserve tentou-se privatizar o Planserve, vendendo o Planserve para um plano privado de saúde, a carteira, certo? E o que é que acontece? Não dá certo, porque quando a sinistralidade aumenta, aí o aporte tem que ser maior, porque o plano de saúde privado, ele quer lucro pelaquela ação. Não é, atualmente, a intenção nem a condição do governo de privatizar o Planserve. Pelo contrário, o governador Jerônimo tem apoiado a gente nessa modernização do sistema, nas contratações, por exemplo, de modernização que a gente está, além do aplicativo, nós temos hoje, através do WhatsApp do sistema do governo. Você entra em ba.gov.br e você vai ter um WhatsApp que você vai receber as informações do Planserve e por ele também linkar para atualizar seus dados. Eu vou dizer sempre atualização de dados, porque a atualização de dados faz com que a gente não veja o beneficiário se ele não tiver atualizado. Então, a gente não tem como mandar mensagem, não tem como identificá-lo, não tem como fazer o perfil epidemiológico da nossa carteira, porque a gente não sabe onde ele está localizado. Tem muita gente que não tem, né, beneficiários dependentes que não tem CPF. Então, todo esse investimento na modernização, o aporte que o governo Jerônimo está fazendo todos os meses para a gente cumprir o extrateto, cumprir algumas outras despesas extras, a judicialização que impacta sobremaneira nas contas, na equilíbrio atuarial de qualquer plano, o governador está decidido de melhorar cada dia mais o Planserve e modernizá-lo. Então não tem plano de privatização, porque isso seria, na minha opinião, um desgaste
e uma ameaça, primeiro, para os servidores, porque não sabe como é que vão ser tratados. Segundo, pela rede prestadora, que talvez não seja tão ampliada assim, porque se privatiza, talvez o plano tenha uma verticalização de rede. Então, é muito perigoso a gente bater pedra no Planserv, jogar pedra no Planserv, desqualificar. Por exemplo, Fernando, que a gente, nesse momento, todo dia a gente tem 50 mil autorizações de procedimentos no Planserv. 50 mil autorizações. E não é demora. Às vezes as pessoas ligam para saber da autorização, porque não tem ainda o aplicativo, não baixou, e a gente sequer visualiza no sistema o pedido da clínica, do hospital, daquele procedimento. Então tem muita jogada, sabe, a relação ela é muito comercial às vezes. Então, essa condição do governo de estar preocupado, de modernizar, de dar condições ao Planserv, de expandir a sua rede, de melhorar, ela não é sinais de privatização, pelo contrário, é sinal de fortalecimento. Ele sabe a importância do Planserv na vida dos beneficiários que ganham salários do Estado, que têm suas famílias, que muitos têm netos. Fernando, é o único plano que tem netos. Nenhum outro plano dessa condição, não é? Então você tem realmente uma robustez na condição do governo de amparo ao Planserv. Dona Socorro Brito, coordenadora geral do Planserv, Sistema de Assistência à Saúde dos servidores públicos do Estado da Bahia, quero agradecer a disponibilidade de bater esse papo conosco, a visita aqui em nossos estúdios, os esclarecimentos prestados e colocar nossos microfones à disposição em qualquer momento também ao Planserv, tá bom? Fernando, eu agradeço demais a todo o seu povo aqui que está no estúdio e que está nos escutando, né? É importante esses momentos de esclarecimento do Planserv, porque as pessoas às vezes nem conhecem um terço do que tem, de que é o Planserv e do que ele representa para a Bahia, do que ele representa para os servidores públicos, do que ele representa para os beneficiários e dos prestadores de serviço. Então eu agradeço muito a vocês, agradeço a vários prestadores de serviço que respeitam o nosso público, que acolhe, que cuida. Isso é o que a gente vai valorizar daqui por diante muito mais. É acolhimento e respeito dos beneficiários do Planserv na rede prestadora de serviço contratada e paga pelo Planserv. Agradeço demais essa oportunidade, um abraço a todos e todas, parabéns pelo programa aí, viu? A nossa Ana Paula aí na produção, obrigada mesmo. Maravilha, começamos então com a dona Socorro Brito, ela é coordenadora geral do Planserv. Dilson Barbosa. Ok, Fernando, estamos